querido eterno, obrigado por mais um dia de vida, Pai, na Tua presença. A Ti seja exaltado o Teu nome, glorificado o Seu nome, Pai, em todo o tempo. De eternidade, eternidade, Tu és Deus, Pai. Tu és o Senhor, o Deus de aliança, o Deus de paz, o Deus de alegria. Nosso Senhor. Obrigado, Pai querido, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai querido, por mais essa manhã na Tua presença, Senhor. Obrigado pela oportunidade de ler e meditar em Tua verdade, a Tua palavra, as Sagradas Escrituras. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos traz, Senhor, unção e capacidade de compreender a Tua palavra, de ter a revelação dela, Senhor. Oh Deus, obrigado por essa manhã de vida, pela misericórdia do Senhor, pela provisão desse dia, pelo cuidado, a saúde. Oh Deus, pelo abrigo, pela nossa casa. Obrigado pela família que temos. Obrigado por Tua paz em nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e que alcance desse vídeo, Pai. Essa mídia venha trazer, Pai, trazer homens e mulheres sábios, trazer discernimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no livro de 1 Reis, no capítulo 6, capítulo 5, no final do capítulo 5, nós vemos Salomão preparando os materiais, os utensílios para a construção, do templo ao Senhor. No verso 6 a gente percebe, ele então dá início à edificação do templo. E a gente sabe que Deus deu a Salomão, o maior de todos os presentes, que é sabedoria. E no final do verso 6, no verso 11 e 12 e 13, do capítulo 6, olha o que o Senhor diz a Salomão após ele já está quase que concluindo o templo, Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Nós vemos, e o que nós vemos aqui é uma coisa tão clara, queridos, que Salomão ele recebe sabedoria, capacidade, e dessa sabedoria ele usa para edificar o templo ao Senhor. E tão importante, ou até mais importante, na verdade, de que edificar uma casa é entender que devemos permanecer num caminho que corresponda à vontade, que agrade o coração de Deus, que exalte o Senhor, que dá alegria ao Senhor. Então é isso que o Senhor fala a Salomão. Ele se agrada de Salomão ter edificado a casa, mas ele fala para Salomão: continue, permaneça na minha presença, cumpra os mandamentos que eu coloquei diante de vocês. E aí ele fala: só assim eu habitarei no meio de vocês. Deus, ele habita quando há obediência, queridos. Amém? Então agora nós vamos entrar na nossa meditação do livro de Provérbios. Hoje estamos no capítulo 20, 20º capítulo do livro dessa série, Gotas de Sabedoria. Estamos aí há 20 dias já meditando, graças a Deus, e o Senhor tem nos feito avançar, caminhar nessa trajetória de sabedoria,
Amém, queridos? Diz assim o texto, né? Versos, alguns que eu destaquei aqui. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Está falando sobre a bebida alcoólica, né? Sobre a bebida que as pessoas fazem uso. Fala cá, a pessoa que está sob efeito do vinho, da bebida alcoólica, ela se torna uma pessoa zombadora, né? Causa muito barulho, alvoroço. E fala que todo aquele que é escravo da bebida, que é dependente da bebida, ele não é uma pessoa sábia. O texto também vai falar sobre o preguiçoso. Olha no verso 4. O preguiçoso não arara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Ele não produziu, no tempo certo dele produzir, ele não fez. Aí, quando chega o tempo de estações mais rigorosas, onde ele precisa lançar mão, né, de tudo que ele plantou, ou seja, dos frutos, ele não tem. Por isso, ele vai passar fome, né? Verso 5. Os propósitos do coração humano são como águas profundas. Águas profundas são difíceis de alcançar. Mas quem é inteligente, quem tem discernimento, o texto nos leva a entender isso, quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona, como trazê-los à luz, à realidade. O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Verso 9, quem pode dizer, purifiquei meu coração, estou limpo do meu pecado? Olha o questionamento que o Provérbios traz. E no verso 10, o Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Injustiça Deus não se agrada. Ele não gosta de 2 pesos e 2 medidas. Deus é íntegro. Deus se agrada daquilo que é justo, que é correto. Seja íntegro, seja correto. Agrade ao Senhor. Verso 15, 16 fala assim: há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Olha, a sabedoria, está falando aqui, ó, verso 15, que sabedoria é joia preciosa. Verso 16, que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. Está falando daquele que se coloca como fiador de pessoas ou do estrangeiro. Está falando que a pessoa vai perder até a própria roupa, até a própria veste, por ter feito isso. E a gente sabe que a Bíblia ela condena se tornar fiador das pessoas. Verso 18, os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Preste atenção nisso aqui, amado irmão. Os planos, verso 18, os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. Olha, se você tem planejado algo para este ano, se você tem, traçado todas as coisas, e você tem às vezes ainda dúvida, submeta aquilo que você planejou para executar esse ano a pessoas sábias, a pessoas da sua confiança. Peça conselho a elas. E a Bíblia está falando aqui, olha, os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. Depois de ter conselhos, vai em paz e empreenda e conquiste e faça. Verso 20, 21 e 22 fala assim, olha, se alguém amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Provérbios aqui, esse verso 20, ele repete, na verdade, um princípio que está lá em Êxodo 5, quando fala dos mandamentos, né? Honrai o pai e mãe para que se prolongue os seus dias na face da terra. Então, quem amaldiçoa, né, ou quem desonra o pai e mãe, a lâmpada, ou seja, a sua vida vai se esvaindo, até se tornar densas trevas. A posse antecipada de uma herança, verso 21, olha, a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Né, Eclesiastes 3 fala que tudo tem um tempo, né, debaixo dos céus, né?
há propósito para tudo, até mesmo para tomar posse da própria herança a um tempo oportuno. Verso 22, não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor e Ele os livrará. Caminhando aqui para encerrar, olha, verso 27, 28 e 29. O verso 27 fala assim: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Deus, Ele, por meio do nosso espírito, Ele nos conhece. Ele investiga todos os nossos sentimentos, pensamentos, desejos, intenções. Sabe por que Ele faz isso? Porque nós temos um espírito e por isso Ele penetra toda a nossa profundidade de conhecimento. Verso 28, bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu trono. Um rei se sustenta. Deixa eu pegar aqui uma tradução mais contextualizada. A nova tradução da linguagem de hoje fala assim: o governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. Fundamentos para um governo perpetuar no poder, permanecer no poder, sabe? É um governo humano, justo e honesto. Quando você for escolher seu governante, verifique se essa pessoa ela tem esses fundamentos na sua vida, né? Um homem humano, justo e honesto. Verso 29 fala assim: a beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Que lindo isso aqui. E esse é o último verso que a gente encerra, então, né, a nossa série de meditação de hoje. Compartilhe esse vídeo, incentive a sua família, seus filhos, e sempre que puder, medite em Provérbios. Vou ficando por aqui. Amanhã nós vamos retornar com mais uma porção da palavra do Senhor, gota de sabedoria, Provérbios de Salomão. Deus abençoe seu final de semana, seu dia. Tenha paz em nome de Jesus. Tchau.